Fala galera, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Esse aqui é o nosso amigo, ainda não tem nome. Estamos esperando vocês aí, estamos esperando a participação de vocês. Corujito? Corujito? Sei lá. Mande aí a sugestão no comentário do vídeo, beleza galera? Bom pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo para você aí vestibulando, tamo junto. Não se sinta desamparado nesse momento agora que acaba tudo, tá todo mundo de férias, todo mundo desaparece. Não se sinta desmotivado de forma alguma, beleza? Comente aí, vamos interagir e a gente está aqui justamente para estar junto com vocês, beleza? Eu estou gravando esse vídeo dia 3 de dezembro e eu não vou parar, eu vou continuar aí até janeiro gravando vídeos para vocês, beleza? Semaninha ou outra a gente pode parar alguma atividade, eu estou com obras aqui em casa para a construção do estúdio onde vão acontecer a gravação dessas videoaulas. A gente pede até que vocês não levem em conta muito a edição desses vídeos, que é a aparelhagem ainda para isso, o programa que eu comprei e tudo mais. Ainda não está 100% pronto, mas mais adiante tudo vai ficar bem profissional, um pouco mais profissional. Beleza, galera? E esse aqui é o nosso amiguinho. Esse é o nosso amiguinho aqui que vai estar sempre participando com a gente, beleza? Ele é muito fofinho. E mande sugestões aí para ele. Bom, pessoal, para a aula de hoje, eu acredito que é um tema extremamente interessante e que a gente pode, inclusive, a partir da aula de hoje, montar um pequeno curso aqui, né? Um pequeno curso online, aqui com essas videoaulas do YouTube, sobre zoologia, beleza? Zoologia não é um tema difícil, se torna um tema complexo por conta da quantidade de informações. São 9 filos apenas no reino animal, beleza? Mais uma infinidade de classes, mais uma infinidade de ordens com características dentro da própria zoologia. Tem um tema extremamente interessante que é o tema da parasitologia, que é um tema extremamente importante. Tá? Então a zoologia é um tema que a gente pode aqui dividir em alguns vídeos, né? Hoje nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar as características gerais sobre esse tema importante da biologia, que é a zoologia. Ah, professor, e o resto? E todos os outros filos? A gente vai ver isso, tá? Fique esperto. A gente vai dividir esse vídeo essa aula em outros vídeos. No vídeo de hoje a gente vai abordar os conceitos gerais. Vamos estabelecer um panorama de maneira bem detalhada para você de como é organizado o estudo da zoologia. Como que cientificamente é estabelecida a ordem, a organização dos grupos biológicos, dos grupos de animais. Beleza, galera? E aí mais adiante a gente separa, vamos trabalhar os invertebrados, vamos ter um vídeo exclusivo para trabalhar os artrópodes, porque os artrópodes são extremamente diversos, eu vou comentar hoje na aula. E depois a gente vai falar sobre os vertebrados e mais outras características, beleza? Então a gente divide aí 3 ou 4 vídeos. Então acompanhe o canal, se inscreva no canal, que a partir das postagens você vai recebendo no seu e-mail e pode acompanhar sem perder nenhum detalhe dessas aulas, que vão ser muito importantes para vocês, eu acredito. Beleza, galera? Então a zoologia, pessoal, que é justamente a disciplina dentro da biologia, uma das disciplinas extremamente importantes dentro da biologia, que estuda justamente a característica do reino animal, beleza? Então quando a gente fala zoo, esse prefixo zoo significa animal. E logia é estudo, beleza? Então a zoologia é o estudo do reino animal. É uma disciplina dentro da biologia, beleza? A zoologia, pessoal, ela está associada a diversas outras disciplinas, como por exemplo a sistemática e a taxonomia. Disciplinas essas que são extremamente importantes na contribuição da organização dos seres vivos em grupos. Existiram várias técnicas, né? Primeiro a classificação aristotélica, levando em consideração a capacidade dos seres vivos se movimentar ou não. Depois várias outras classificações de cunho filosófico e não simplesmente científico, até que a gente chega à classificação de Carl von Linné, né, que foi um extremamente importante, um sistemático, um taxonomista extremamente importante, e que criou, na verdade, o sistema binomial de nomenclatura, além da organização dos seres vivos, além de contribuir para a organização dos seres vivos, que foi estabelecido e que a gente utiliza hoje, o sistema de Whittaker, né, que estabelece os seres vivos em 5 reinos. E dentro desses 5 reinos, a gente tem toda uma organização de filos, classes, ordem, família, gêneros e espécies. Beleza, pessoal? Então, a zoologia, antes da gente iniciar na zoologia, é interessante a gente abordar esse tema, para que você aí, antes da gente iniciar todo o estudo da zoologia, possa, em alguns livros, em alguns materiais,
fazer uma análise de todo esse processo, beleza? Essa classificação, pessoal, essa organização em táxons, que são esses grupos onde os seres vivos são inseridos, é levada em consideração, pessoal, a organização e a semelhança, na verdade, a diversidade desses seres vivos. Essa organização ela vai dos grupos menos diversos para os grupos mais diversos, ou vice-versa, dependendo se você quer analisar de uma forma crescente ou decrescente de diversidade. Vamos analisar em detalhe. Por exemplo, vamos começar com o reino. A classificação de reino, pessoal, os indivíduos eles são mais diversos entre si. Quando eu falo diversidade, entenda diferenças. Quando os indivíduos são diversos, significa que eles são possuidores de diferenças muito grandes. Por exemplo, dentro do reino animal, que é o objeto do nosso estudo, desse curso de zoologia, cujo esse é o primeiro vídeo. No reino animal a gente tem a esponja do mar, que são os espongiários, os poríferos, e os seres humanos. Nós estamos inseridos dentro do mesmo reino, o reino animal. Perceba a diversidade. Somos indivíduos extremamente diferentes, mas que comungamos de semelhanças, de características semelhantes. Por exemplo, tanto nós, seres humanos, quanto as esponjas, somos indivíduos heterótrofos, somos indivíduos multicelulares e somos indivíduos eucariotos. Ou seja, perceba, essas são características importantes que fazem com que indivíduos sejam inseridos dentro do mesmo reino. Vamos analisar, por exemplo, os fungos, beleza? Nos fungos, pessoal, todos os indivíduos dentro dos fungos eles são heterótrofos, multicelulares ou unicelulares. Lembrando que dentro do reino dos fungos eu tenho fungos multipluricelulares, por exemplo, o orelha de pau, o champignon, o shimeji, o shiitake, entre tantos outros. E eu tenho fungos unicelulares, como por exemplo a Candida albicans, que é responsável por causar o sapinho, a candidíase. Beleza? Então eles são heterótrofos, são multi ou unicelulares e também são eucariontes. Só que no caso da heterotrofia, existe uma diferença entre a heterotrofia observada no reino fúngeo, no reino dos fungos, e a heterotrofia observada no reino animal, que é o chamado reino metazoo, beleza? No caso do reino dos fungos, a heterotrofia observada é a heterotrofia por absorção. Lembrando que os fungos eles não têm a capacidade de ingerir nem de digerir o alimento dentro de um tubo digestório, porque eles não possuem tubo digestório. No caso do reino metazoa, dos animais, o tipo de heterotrofia é por ingestão. A maioria, estou falando da maioria, vou já dizer quais são as exceções, dos indivíduos inseridos dentro do reino metazoa, possui a capacidade de ingerir e digerir o alimento dentro de um tubo digestório. A exceção a isso são os poríferos, os espongiários, que são inseridos dentro de um sub-reino chamado de parazoa. Qual é a característica desse sub-reino parazoa? São indivíduos que não formam tecidos, nem cavidade digestória. Então esses indivíduos eles são filtradores. Eles se alimentam, tal qual os fungos, por absorção, respeitando as diferenças. Tá? No caso dos fungos existem as hifas, que são estruturas, prolongamentos, né, do corpo de frutificação, que são responsáveis por liberar enzimas digestivas no meio, fazendo a digestão de substâncias de maneira extracorpórea e depois absorvendo esses metabólitos digeridos. Beleza? No caso do reino animal é um pouquinho diferente. No caso do reino animal, pessoal, no caso dos poríferos especificamente, que é a exceção do reino animal, a água entra no corpo do animal devido ao movimento de células, né, devido ao movimento da corrente marítima também. Essas células chamadas de coanócitos, nós vamos observar e vamos analisar nos próximos vídeos, através do movimento flagelar, capturam essas partículas de alimento e depois realizam fagocitose fazendo digestão intracelular. Então perceba que há uma ausência de tubo digestório, porque os indivíduos que são parazoários, no qual os poríferos estão inseridos, nesse sub-reino parazoa, parazoários, eles não possuem tecidos verdadeiros e também não possuem cavidade digestória. Lembrando que para ser considerado um tecido, não necessariamente precisa ser a união de células, como muitas vezes a gente aprende desde o ensino fundamental. Para ser considerado um tecido verdadeiro é necessário ter, obviamente, a união de células, mas a relação entre essas células. Isso é extremamente importante. Existe uma diversificação celular dentro do tecido e, ao mesmo tempo, uma interdependência entre essas células. Beleza? Realizando funções diferentes, mas com objetivos semelhantes, que é o objetivo da atividade tecidual. Show de bola? Vamos pegar algum exemplo? Por exemplo, no caso do tecido muscular.
No caso do tecido muscular, a gente tem a fibra muscular, que é a célula muscular, beleza? Essa célula muscular tem uma atividade específica de contração e relaxamento, que é a atividade inerente do tecido muscular. Beleza? Vamos pegar, por exemplo, o tecido nervoso. No caso do tecido nervoso, a gente tem os neurônios, que são responsáveis pela emissão, recepção, transmissão dos impulsos nervosos, e a gente tem as células da glia, ou neuróglia, que são células, na verdade, que auxiliam a atividade dos neurônios, beleza? Nutrindo os neurônios, fagocitando restos celulares, entre outras, isolando os neurônios, entre outras atividades importantes. Então perceba, há uma diversificação celular no tecido nervoso, mas todas essas células apresentam funções associadas. Sem as células da glia, os neurônios dificilmente conseguiriam realizar a sua atividade de transmissão de impulso nervoso. Beleza? E sem os neurônios, a célula da glia não teria atividade nenhuma. Show de bola aí, Corujito? Eu acho que esse nome vai pegar, hein? Corujito, hein? Mas dê sua sugestão. Muito bem, então seguindo, pessoal, essa classificação é importante dentro do reino. Depois do reino a gente tem os filos. Os filos já apresentam uma diversidade um pouco menor do que reino. Por exemplo, o filo porífero, onde eu encontro todos os espongiários, todas as espécies de esponja do mar. A gente tem, por exemplo, o filo artrópoda, que é o maior filo dentro do reino Metazoa. Dentro do filo da artrópoda, ou dos artrópodes, a gente observa a presença, pessoal, de insetos, que apresentam mais de 1 milhão de espécies apenas de insetos. A gente tem os miriápodes. Dentro dos miriápodes a gente tem os quilópodes e os diplópodes, beleza? Lembrando que quilópodes a gente pode dar como exemplo a lacraia e diplópode a gente pode dar como exemplo o piolho de cobra, beleza? A gente tem também os crustáceos e os aracnídeos. Então, dentro do filo dos artrópodes, a gente observa 5 classes diferentes. Cada uma dessas classes formada por diversas ordens. Vamos continuar no filo dos artrópodes. Vamos pegar, por exemplo, dentro da classe dos insetos, uma ordem específica. Por exemplo, a maior ordem existente dentro do filo dos artrópodes, que é quem? Os coleópteras. Os coleópteras, pessoal, são os besouros, apresentam centenas de milhares de espécies. Então a gente tem desde o besourinho, conhecido popularmente como rola-bosta, né? Rola-bosta é esse nome, acho que no Brasil inteiro é esse nome. E professor, o senhor está falando palavra? Não, é o rola-bosta, é o nome do bicho, meu irmão. Pô, fazer o quê? Até o titanos. Depois você procura lá o titanos, que é um besourão gigantesco, comum aqui na região da floresta amazônica, em que pode chegar até 15, 20, 25 centímetros de tamanho, beleza? É um besourão monstro, tá bom? Então são várias espécies. Então a gente tem essas ordens, as famílias, os gêneros, até chegar nas espécies, pessoal. Dentro das espécies, a diversidade é mínima, né? Mas existe diversidade, né? Por exemplo, é só você pegar a espécie Homo sapiens sapiens, na qual a gente faz parte. Se a gente pega, por exemplo, uma sala de aula onde a gente tem vários alunos, a gente observa a diferença entre eles, né? Duas moças que não são parentes, elas não precisam ser necessariamente parecidas, mas são obrigatoriamente da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Beleza, galera? Então perceba a organização, levando em consideração a diversidade, estruturas anatômicas, morfológicas, fisiológicas e, atualmente, o que é utilizado também pela sistemática e pela taxonomia é o conhecimento genético. A análise da sequência do DNA também é um fator extremamente importante, principalmente aí dentro da entomologia, que é a disciplina da biologia que estuda especificamente os insetos. Classificar atualmente os insetos, saber se esses insetos fazem parte de uma mesmo gênero, de uma mesma família, está se tornando cada vez mais difícil devido à quantidade de insetos já descobertos. Então, o sequenciamento genético, a análise de determinados genes do genoma dessa espécie torna cada vez mais importante nessa identificação. Beleza, galera? Então, seguindo o nosso papo, a zoologia, ela se utiliza de vários temas, de várias análises, na verdade, para a organização desses seres vivos em grupos. Por exemplo, conhecimentos embrionários. Se a gente faz uma análise, por exemplo, dos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário dos vertebrados, como por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, a gente vai observar que nos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário desses indivíduos não há praticamente diferença nenhuma. Esses indivíduos são extremamente semelhantes. Isso faz com que eles sejam, obviamente, parentes. Existem estruturas, inclusive, pessoal,
morfológicas que a gente observa no corpo desses indivíduos, quando adultos, que demonstram seu parentesco. Vamos fazer uma pequena análise? Uma pequena análise, tá? Pessoal, as escamas dos peixes, as placas dos répteis, a pele dos anfíbios, as penas das aves e o pelo dos mamíferos são todos formados basicamente pela mesma substância, que é uma proteína de função estrutural chamada de queratina. Beleza, pessoal? Então, a queratina é justamente essa proteína extremamente importante que forma parte do tegumento dos vertebrados. No caso dos peixes, as escamas. No caso dos anfíbios, em pequena concentração, mas presente na pele. Por que em pequena concentração? Lembrando que o excesso de queratina impermeabiliza o tegumento. No caso dos anfíbios, a respiração, grande parte da respiração dos anfíbios é feita através da pele, de maneira cutânea. Então, se porventura a pele desses indivíduos for totalmente queratinizada, ou até mesmo muito queratinizada, ela se torna impermeável ou pouco permeável, dificultando a absorção de oxigênio, a eliminação de gás carbônico pelo corpo desses animais, beleza? Por isso que é uma maldade extrema. Ai, todo mundo já fez isso, Felipe. Mas não deve fazer, pessoal. Que é aquele lance de jogar sal no sapo. Porra, imagina a maldade que isso é. Você aumenta a concentração na parte externa do corpo e por osmose, lembra, osmose, o transporte de solvente, água, basicamente, do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. Quando você joga a água na pele do sapo, aumenta a concentração do ambiente externo. O ambiente externo fica hipertônico em relação ao corpo dele, que fica hipotônico. Então ele perde água por osmose, ficando desidratado, meu amigo. Imagina morrer dessa forma, perdendo água, desidratado. Isso é horrível. Nossa, que maldade. Pois é, mas isso não vai acontecer com você, Corujito. Até porque você é uma ave. As aves, diferentemente dos anfíbios, elas apresentam um tegumento totalmente queratinizado. Essa observação a gente já consegue encontrar desde os répteis. Inclusive, de anfíbios para répteis há uma modificação no padrão respiratório, onde os répteis já não apresentam mais nenhum tipo de respiração cutânea. A respiração dos répteis é totalmente pulmonar. Por quê, professor? Porque justamente o tegumento desses animais é totalmente queratinizado, é impermeável. O tegumento do jacaré, por exemplo, da tartaruga, da cobra, é totalmente queratinizado. Então eles não têm a capacidade de trocar gases da respiração pela pele, sendo obrigados evolutivamente a desenvolver, evolutivamente segundo o pensamento neo-darwiniano, sendo obrigados evolutivamente a desenvolver um pulmão, que é justamente esse aparelho respiratório adaptado a retirar o oxigênio atmosférico, já que por essa e pela presença do ovo amniótico, que é aquele ovo com casca e com o líquido amniótico dentro, que impede a dissecação, os répteis foram os primeiros animais a viverem totalmente, a serem totalmente independentes da água. Tanto para reprodução quanto para respiração. Beleza, galera? E no caso da gente, né, no caso dos seres humanos, nosso tegumento também é totalmente queratinizado. A nossa pele é totalmente queratinizada, mas não as mucosas, tá, pessoal? Se eu tomo, por exemplo, aqui um banho de cachaça, nossa, eu tô doidão, pá, vou tomar um banho de cachaça. Eu não vou ficar bêbado. Mas se eu pura e simplesmente coloco a bebida alcoólica na minha boca, nem preciso engolir, a mucosa bucal, por não ser queratinizada, ela absorve esse álcool, que é um solvente orgânico, lembra disso? Ou seja, sofre a absorção pela membrana plasmática, sem sofrer seleção de concentração, e isso cai diretamente na minha corrente sanguínea. E eu nem precisei beber a cachaçinha para ficar bebaço, beleza, galera? Então, simplesmente colocando na boca, isso já é suficiente. Beleza? Lembrando, olha a dica, que a mucosa ela não está presente só na boca, hein? Fica a dica, hein? Ela não está presente só na boca, hein? Existe a mucosa anal e a mucosa vaginal. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Nossa, fiquei com vergonha agora, professor. Não vamos entrar nesse mérito, não, porque isso daí não é uma coisa que se fale. Beleza, galera? Bom, seguindo aí, pessoal. Então é mais ou menos dessa forma que a gente vai abordar todo o tema da zoologia. De uma forma bem descontraída, dando exemplos práticos, exemplos do teu convívio, da tua realidade, para você entender a zoologia.
Show de bola? No caso da parasitologia, a gente vai ver todas as doenças. Vamos falar sobre as características dos vermes, do filo plateuminto, do filo nemateuminto, e a gente vai analisar os ciclos das principais doenças. Mostrando aqui fotos, mostrando curiosidades e fica a dica. Lá no final do curso, no nosso último vídeo, eu vou colocar aqui, espero já estar com uma estrutura melhor, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um linkzinho para você baixar a listinha de exercícios. Essa lista já está pronta. Quem quiser essa lista, manda um e-mail para mim, eu já te adianto essa lista, beleza? Para você fazer. Ela já vai com gabarito e depois você vai mandando a sua dúvida para a gente. E dependendo da sua dúvida, ó, ela vem parar aqui dentro. E aí eu tiro essa dúvida aqui e a gente responde no ar a sua pergunta. Beleza, galera? Ó, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Um beijo grande no coração. Galera participando, muita gente se inscrevendo. Eu agradeço muito a participação de vocês, muito mesmo. Sem vocês esse canal não tem sentido nenhum. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da aula de hoje e se você gostou do curso que vai começar agora, dê um like nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais, comente com a galera, comente com seus amigos que estão estudando e não se esqueça, a gente está junto e não tem férias. Beleza, meu irmão? Um abraço e até a próxima. Tchau!